Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui para trazer um tema bem interessante, tá? Nesse vídeo, que é sobre egrégora, tá? Egrégora é bem interessante porque eu peguei esse conteúdo desse livro aqui, o Reza Forte, do Norberto Peixoto com o Pai Tomé. Esse livro, ele é um bandista, tá? Mas dentro do espiritismo, a gente também tem uma ótica muito parecida com a Umbanda a respeito do que sejam as egrégoras mentais, tá? E aí, chega mais nesse vídeo pra gente ficar sabendo um pouco mais sobre esse assunto. Então, vamos lá. Egrégora. O conceito, gente, que o Norberto dá no livro é o mesmo conceito que a gente vê, inclusive, em outros locais dentro do espiritismo, tá? E a egrégora, ela é um pensamento coletivo. É o pensamento de várias pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, tá bom? E que dentro do plano astral, esses pensamentos, eles formam um tipo de conteúdo energético, tá? E que é correspondente a os pensamentos e emoções daquele grupo que produz esse tipo de pensamento, tá? Então, é um pensamento coletivo de determinado grupo de pessoas, ponto. Então, são pessoas que têm um padrão mental semelhante, tá? Que tem, por exemplo, um show. Num show de uma determinada banda, vamos lá, o show do Metallica, né? Então, vão se reunir dentro desse show pessoas que têm um padrão mental parecido, ou seja, que gostam da banda, que curtem as mesmas músicas, tá? Ou que gostam daquele estilo de música, tá? Então elas se reúnem dentro de um evento desses e elas começam a produzir pensamentos semelhantes. Lógico, ansiedade por ver o show, ansiedade por ver os integrantes da banda, aquela expectativa, né, do local do show e tudo, alguns com fome, outros com sede, outros querem... Então, isso tudo gera um padrão coletivo de pensamento, tá? Então, esse padrão coletivo de pensamento, eles também, detalhe, esse padrão, eles também incluem as emoções, tá? Não só os pensamentos, mas também as emoções. E esse conteúdo, essa quantidade, né, quanto maior o número de pessoas, maior a egrégora do local. E isso é o seguinte, pode ser usado, isso forma uma energia, né, no plano espiritual, um campo de energia no plano astral, e aí isso pode ser utilizado pelos bons espíritos e pode ser utilizado pelos maus espíritos. Os bons espíritos pegam essas energias, tá, transmutam e formam processos de limpeza, processos de reajuste, processos que visa ali a melhoria do grupo, tá? Ou então eles podem transportar essas energias de um local para outro, ok? Já os maus espíritos, eles aproveitam essas energias para alimentar confusões, disputas, tá? Conflitos. Então, assim, por exemplo, quando você vê no estádio de futebol, aí tá todo mundo ali com aquele mesmo padrão mental, tá? Com aquela egrégora ali dentro daquele campo. Aquelas pessoas que começam uma briga, muitas vezes foram induzidas pelos maus espíritos, que pegam as energias ali da galera que tá ali dentro da arquibancada, tá? Que tá na arquibancada, e aí ali alimenta certos desejos de violência, e aí a gente vê, no caso da mídia, aí a gente vê as violências, né, que acontece com as torcidas, e tudo aquilo ali induzido pelos maus espíritos, tá? E como eu disse, os bons espíritos, eles já utilizam essas energias para coisas positivas, para restaurar a cura da natureza, a cura nossa, a cura do planeta, tá? Porque o nosso planeta, como um ser bioenergético, ele também precisa de reparos energéticos de vez em quando. Nós temos dois tipos, logicamente, de egrégoras, né? Uma positiva e a negativa. A positiva, como eu disse, é lógico que ela visa coisas produtivas, coisas que sejam boas para a humanidade, tá? Visam melhorias. E as negativas, logicamente, elas querem o atraso, elas querem confusão, elas querem o conflito, tá bom?
E dentro dessa questão enfim, como eu citei, as várias ocasiões em que às vezes juntam muitas pessoas, tá? E ali, por exemplo, às vezes um evento, uma igreja, por exemplo, um templo religioso, ele tem um padrão energético, uma egrégora, né? Totalmente voltado para a paz e da tranquilidade, né? Em muitos casos, mas isso não é geral. Mas nós temos outros locais em que já tem um padrão, né, mental que muitas vezes não é benéfico, tá? Para a maioria das pessoas. Então, Neuza, e onde ficam esses locais, essas egrégoras? Primeiro, gente, elas ficam na nossa casa. Dentro da nossa casa, as pessoas que moram dentro de uma casa, elas têm um padrão mental, emocional e energético parecido, tá? Logicamente, porque são pessoas que, por exemplo, numa família, pai, mãe, digamos 2 ou 3 filhos. O padrão de criação, né, que esses pais vão passar para os filhos, né, os pensamentos, os filhos têm pensamentos parecidos com os dos pais em muitos aspectos, tá? A forma de vida, tá? A forma de se alimentar ali dentro daquela casa, né, tudo segue todo um padrão que tipo, comungado por todos aqueles que são integrantes daquela família, né? Então, por exemplo, até mesmo aqui dentro do meu quarto, existe um padrão energético que da minha energia, né? Aqui nessas paredes, todo o local aqui dentro do meu quarto, ele retém, né, energia minha, seja energia mental, seja energia emocional, e isso tudo dentro do meu campo energético, tá? Dentro do quarto. Então, mas dentro da casa, eu com minha mãe e com as pessoas que aqui frequentam, nós temos um padrão mental parecido, tá? Então, isso acontece em todas as residências. Mas não são só casas que têm esse padrão mental, não, tá? Por exemplo, uma escola, uma faculdade, tá? Então, eles têm padrões mentais coletivos parecidos, né? No caso de uma faculdade, de uma escola, que visa o aprendizado, vira o aprimoramento intelectual da pessoa. Então, existem atividades em comum para aquele grupo de pessoas que ali frequenta. Então, uma faculdade tem um padrão, né? Tem uma egrégora, né, específica para aquilo ali. Uma escola tem uma egrégora mental específica para aquilo ali. Quando várias pessoas se reúnem naquele local, né, para fazerem atividades em comum, isso gera energeticamente no plano astral essa egrégora, tá? Que pode ser positiva, mas ela pode ser negativa também. Então, nós temos casas de show, tá? Casas de shows, eles têm muito, tá? E muitas vezes é um padrão que é bastante misto, tá? O padrão coletivo, né, de uma egrégora, tá? De uma egrégora mental. E as pessoas que frequentam uma boate, ele é muito misto, muito, mas assim, mesmo sendo misto, né? Mas logicamente tem interesses em comuns. Por exemplo, na casa de show, você vai, mesmo que você não vá porque você não gosta da banda, mas você vai com o intuito de se divertir, para se encontrar com os amigos, né? Então ali você gera todo um padrão. Algumas pessoas vão para beber, outras vão para paquerar, né? Então assim, mas mesmo com esse padrão misto, né, das pessoas, mas mesmo assim gera uma energia coletiva em comum, tá? Hotéis, motéis, tem muito padrão, tem uma egrégora que é específica ali daquele local, né, de acordo com os fins dos pensamentos das pessoas que frequentam aquele local. Escritórios também tem, tá? Condomínios, inclusive nós estávamos conversando sobre isso em um dos nossos estudos, né? Principalmente em condomínio que moram várias pessoas num bloco só, tá? E que assim, que muitas pessoas relataram essa questão, né, de que, por exemplo, um local em que às vezes acontece uma tragédia, né, num condomínio que acontece uma tragédia, sei lá, enfim, alguém tira a vida de forma precoce, discussões, né, brigas recorrentes, então elas geram um padrão energético mental, tá? Que todas as pessoas ali daquele condomínio, elas absorvem uma parte dessa egrégora, tá bom? Elas produzem e elas mesmo, muitas vezes, elas absorvem, né? Então, assim, em locais onde houve uma tragédia, por isso que tem algumas situações, até mesmo, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas às vezes em estradas, né? Às vezes acontece de onde aconteceu um acidente, geralmente acontece acidentes recorrentes, tá?
Então, isso porque ali, né, naquele acidente fica uma egrégora, um padrão mental ali, né, gera toda uma energia, um tanto quanto negativa, né, e ali acaba, né, atraindo outras situações. E aí, dentro de condomínios também existe essa mesma situação, né, então tal que muitas pessoas em condomínio têm uma tendência, né, isso não é generalizando, tá, mas tem uma tendência, muitas delas, às vezes, a acontecer tragédias, né, e muitas vezes essas tragédias, elas ficam repercutindo no ambiente astral, tá? Da casa das pessoas, tal, e sem querer, querendo, você acaba absorvendo esse tipo de conteúdo energético, tá? Mas igrejas, casas religiosas, templos também tem, um bar tem, tá? Um supermercado tem uma egrégora, né? Ou seja, onde várias pessoas se reúnem ali dentro daquele supermercado para fins de comprar coisas que precisam, né? Então existe um padrão, você que precisa comprar lá sua cenoura, que precisa comprar seu leite, que quer comprar sua cerveja, quer comprar coisas que precisam para sua casa, tá? Então isso gera um padrão, uma egrégora, ok? E além disso, nós temos também uma egrégora que ela é planetária, tá? O planeta, ele forma, porque nós moradores aqui do planeta Terra, nós estamos o tempo todo emitindo pensamentos construtivos e pensamentos destrutivos. Então isso gera em torno da Terra um padrão mental, tão tal que muitos espíritos extraterrestres relatam, né, que às vezes é bastante ofensivo, agressivo para eles, né, que tem um padrão mental superior, eles virem aqui na Terra, né, é bastante agressivo para eles, porque a egrégora planetária aqui da Terra, ela é realmente destrutiva. Por quê? Porque a maioria dos pensamentos que nós emitimos são negativos, são de destruição, de conflito, de aflição, de sofrimento, tá? E aí, mas graças a Deus que existe também aquelas pessoas que formam uma egrégora de paz, de amor, de desejo do bem, de harmonia, de alegria, tá? E essa egrégora, embora em menor quantidade, é o que faculta a possibilidade dos espíritos superiores virem do plano espiritual superior aqui na Terra nos visitar, tá? Não dá para eles passarem muito tempo aqui, mas dá para eles virem nos visitar por conta dessas egrégoras de amor, de paz, de harmonia que muitas pessoas emitem. Às vezes a gente tem a impressão que a maior parte realmente, né, por conta do nosso momento planetário, né, então aqui, por conta de nós sermos ainda um planeta de provas e expiações a caminho da regeneração, então é realmente em torno de 60% dos pensamentos são de origem negativa, pessimista, tá? Destrutiva. Mas nós temos uma parcela de pensamentos positivos também, que muitas vezes não são divulgados, que não são ditos em todos os lugares, em todos os momentos aí, existem coisas boas acontecendo. Então é isso que facilita com que o trabalho da espiritualidade possa ser feito aqui na Terra, visando melhorar essa situação. Então, muito cuidado, tá? Aos locais em que vocês frequentarem, observem, porque às vezes há locais em que a gente absorve aquela egrégora e se ela for negativa, a gente absorve essa cota energética negativa, tá? A gente começa a ter pensamentos negativos também, de acordo com aquele padrão, tá? Daquele local que a gente frequenta. Então, cuidado com faculdades, com escolas, com, às vezes, templos religiosos, com também, às vezes, casas de show, locais em que aconteceram tragédias, tá? Então, assim, muito, muito cuidado. Observem, quando vocês chegarem em um determinado local, qual é o padrão mental ali. Se é um padrão mental que te traz paz ou te deixa aflito, te deixa agoniado. Isso aí são coisas que a gente precisa observar pra gente poder aprender a se defender dessas energias que a gente tá imerso o tempo inteiro. Então, esse era o recado que eu tinha para vocês. Quaisquer dúvidas, tá? Vocês podem deixar nos comentários ou me mandar no direct, que eu respondo tudo. Esse é um assunto muito interessante, muito vasto, e eu quero ter outras oportunidades de trazer uma expansão acerca desse tema, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima!